Lucas capítulo 12, versículo 13. Está aí na agulha, ó. Show de Deus é bom. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Até aqui, oremos. Bondoso Deus, eis a tua palavra, ela é maravilhosa, ela continua sendo nosso manual, nossa vida, ela injeta vida na igreja, ela é a vida da igreja, é por meio dela que nós te conhecemos. É por meio da palavra que nós somos instruídos, é por meio da tua palavra que nós somos edificados. E eu te peço que ela venha cumprir este papel nessa noite, corrigindo, instruindo, alertando, aconselhando. Deus, que ao final deste culto, os nossos irmãos, os meus irmãos, sejam desafiados a realmente valorizar aquilo que devem valorizar, o que é principal. É o meu pedido ao Senhor nessa noite. Peço também, usa a minha vida através daquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Em o nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, uma breve introdução referente ao evangelho de Lucas. Foi escrito por um médico, também um historiador, um homem que tinha uma característica de escrita especial, contemporâneo de Paulo, uma pessoa instruída, que tinha um objetivo muito claro, de apresentar um relato organizado e confiável a respeito da vida e obra de Jesus Cristo, mais focado nos gentios. E a forma dele escrever o evangelho é muito específica, muito detalhada e organizadinha. Ao fazer um estudo de todos os evangelhos, você chega nessas pequenas diferenças. E ao longo dos capítulos, Lucas mostra Jesus como o Filho do homem misericordioso. Misericórdia de Jesus, cheio de amor, compassivo. Mas Lucas também destaca o profeta que confronta o coração do homem. Jesus é ressaltado pelo evangelista Lucas como alguém que valoriza a obra e o reino de Deus. Valoriza a vida como quem nasceu de novo. A vida como ela precisa ser vivida. Valores que muitas vezes são contrários aos valores do mundo. Humildade, Lucas cita isso, essa linha, acima de poder. Fé acima de status, serviço acima de ambição. E tudo isso, todas essas características do evangelista Lucas estão muito intimamente ligadas a essa mensagem de hoje e a esse capítulo. E é muito peculiar que nós tenhamos esse pequeno trecho de Jesus. No capítulo 12, onde nós estamos aqui, Jesus está no meio de uma grande multidão. O texto fala de milhares. Tinham milhares de pessoas se atropelando. O texto fala isso, elas estão se atropelando para ver Jesus. Nem todo mundo ali era discípulo, tinham poucos. Mas não importa, esse cara chamava a atenção. Se ele era para todo mundo alguma coisa, para outros outra, ali ele estava atraindo as pessoas. Milhares. Parecia mais ou menos uma estrutura à la Sermão do Monte, só que em miniatura. Não era um Sermão do Monte, mas lembra essa estrutura. E apesar de ter muita gente aqui, ele se direciona mais aos seus discípulos. Porém, todos ouvem. Então tem milhares de pessoas ouvindo um sermão de Jesus. A realidade é essa. E no ponto aqui, onde Jesus estava, que antecede o nosso texto base, meus irmãos, Jesus está falando de algo profundamente espiritual. A fidelidade ao próprio nome dele. Por isso que eu estou falando que é mais direcionado aos discípulos. Porque um bando de gente que não conhece a Jesus não vai ser fiel ao seu nome, amém?
Não vai ter fidelidade nenhuma. Então ali tem milhares, mas tem a sua galera ali no meio que ele está enfatizando mais. Então sejam fiéis ao meu nome, a missão, confessem o meu nome. Ele está falando sobre isso, da missão do Messias, profundamente espiritual. Meus irmãos, ele chega a dizer que nem que eles tenham que perder a vida, eles não devem deixar de confessar o seu nome. Se você for ler, é um compiladinho logo acima do que a gente está falando aqui. E no auge disso, Jesus, imagina Jesus assim com a veia saltada. Vocês não vão ter que se preocupar com o que vão dizer, porque o Espírito vai dizer, não temam. O Espírito vai falar para vocês têm que falar. Nem que vocês morram, falem. Diante de qualquer autoridade, Jesus está lá com a veia saltada. Aí alguém levanta a mão, e você também vai falar o meu nome. Aí o camarada levanta a mão e fala, tem como você me ajudar aqui com o meu irmão que não quer dividir um dinheiro comigo? É isso, esse é o contexto. Jesus está voraz, e o camarada chega e fala no meio disso, meu irmão, a gente está aqui com uma dificuldade para dividir um dinheiro, tem como você me ajudar? Ele corta Jesus, e meus irmãos, Jesus fica pistola com o camarada que corta ele para falar de uma herança. Por acaso eu sou juiz de inventário? Quem foi que me nomeou juiz repartidor? Isso aqui é um juiz de inventário, né? Mais ou menos assim para desmembrar o que é o termo. Jesus falando do profundo. O cara chega, me dá 50 reais aí, tio. Vazio total, né? Mas Jesus podia sondar o coração daquele homem, coisa que nós não podemos fazer. E ele mostra que por trás da resposta desse homem havia um coração cheio de ganância. Esse homem se aproxima ali com um pedido aleatório, pensando somente em si, um homem que não conseguia ouvir, e a palavra de Deus fala que haverá um tempo que as pessoas também não vão conseguir ouvir, vão ter comichão nos ouvidos. Justamente o oposto da pregação de Jesus, que falava de honrar o nome dele acima de todas as coisas. Aquele homem estava desconectado da realidade. Isso leva ao mestre, assim, ele ficou voraz com isso, a ensinar a teologia da prosperidade bíblica para os seus discípulos e para aquele homem também, de uma forma muito clara. E a resposta de Jesus é, vai lá, vende a sua oficina, deixa aqui de oferta para mim, e Deus vai te ajudar com essa herança, e essa herança será resolvida. É isso que ele diz? Se você vender a carroça também, vai ser ainda mais, vai dar 50 vezes mais. Ele fala, você é Israel, e nasceu para vencer, não para perder. Foi isso que Jesus mandou? Foi isso que ele falou? Não, né, irmãos? Cristo ensinou esse homem que se aproxima de maneira indolente, num momento de espiritualidade profunda, a teologia da prosperidade bíblica. Um ensino bem diferente do que nós vemos por aí em algumas igrejas. E é isso que eu quero pregar nessa noite. Eu quero pregar sobre a verdadeira prosperidade à luz da palavra de Deus. E eu tenho hoje 3 conselhos cristãos, olha aí, anota isso, hein? 3 conselhos cristãos para você ficar rico. Quem quer ficar rico aí? Já anota aí, gente. Quem está aí lascado. 3 conselhos cristãos para você ficar rico. Ouviu, Anderson? Rico. Amém? Quem quer ouvir esses conselhos? Você quer ouvir? Amém. Então vamos ao versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida da pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Primeiro conselho para você ficar rico, meu irmão e minha irmã, não deixe o seu coração ser dominado pela ganância, ainda que os seus projetos pareçam legítimos. Não deixe o seu coração ser dominado pela ganância, ainda que os seus projetos pareçam legítimos. Jesus usa aqui, para advertir esse camarada, a palavra pleonexia, ou avareza, que significava no idioma original o desejo insaciável de mais e mais, alimentado pelo ego,
pela cobiça em prol do dinheiro, de bens ou do acúmulo de conquistas materiais. Normalmente essa palavra avareza é relacionada a alguém que quer acumular para si de maneira egoísta. O ego e a avareza estão intimamente ligados. E Jesus ouve desse homem um pedido aparentemente legítimo, né? Me ajuda com a minha herança. Há uma desconexão com a mensagem que ele está pedindo. Agora, houve mesmo uma divisão injusta dos recursos financeiros daquela herança? Não sabemos. O texto não fala disso. Mas o pedido que mal há. Pare para pensar. Só Deus, ou seja, Jesus também, sabe o que havia naquele dilema entre os irmãos. Mas isso se torna secundário. Porque essa interrupção, sim, revelava uma dificuldade para lidar com coisas que não fossem só as dos seus próprios interesses. Meus irmãos, este homem estava diante de Jesus. E até homens que tentaram matar Jesus reconheceram ele como um profeta diferente. E ele se aproxima de Jesus só para perguntar sobre dinheiro. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos cegos para coisas espirituais, porque mesmo sendo crente, esse homem não tinha uma relação com Jesus, ele estava no meio, mas ele não era discípulo. Mas quantas vezes até nós perdemos os olhos para as coisas de Deus, porque o nosso coração está dominado, ou está sendo inicialmente dominado pela ganância e pela avareza. Crentes que vivem 30, 40 anos numa igreja e são incapazes de ofertar qualquer coisa, porque estão dominados, e por isso seus olhos estão cegos. Jesus ensinou algo muito importante para quem prega a falsa teologia da prosperidade em muitas igrejas hoje. A vida, ele diz, não consiste nos bens que se possui, não consiste, não tem consistência. E a palavra no original também diz existência, como quem diz, não existe vida na pessoa que vive em função daquilo que quer conquistar. Não há vida, é uma ilusão de vida. Meus irmãos, a vida com base nos bens materiais não tem solidez. Ela é como um castelo feito de cartas, e quando bate uma pequena brisa, tudo cai. Existem muitas pessoas que estão hoje mergulhadas numa pilha de dinheiro, uma pilha alta de grana, mas a vida escapa a essas pessoas. Homens que estão cheios de riqueza, mas os seus corações estão vazios, corações amargos, que estão às vezes num hotel de luxo, mas vivem e desfrutam de uma alegria profundamente superficial. Quem já esteve antes de viver em Cristo em experiências de alegria externa, mas que sentia um vazio dentro do coração? Você já viu isso? Não estou dizendo aqui que ter uma vida estável financeiramente é um pecado. Eu não estou dizendo que você aqui tem que ficar à míngua, que nós devemos virar monges e viver lá franciscanos, como se o pouco bem material fosse produzir riqueza espiritual. Eu não estou aqui dizendo isso, e é bom que nós trabalhemos para conquistar aquilo que é necessário para sustentar a nossa família. Querer mais é bom, mas eu estou dizendo que Jesus nos alerta. Nós não podemos ser dominados pelo desejo de uma vida norteada por conquistas, bens e pelo dinheiro. Não podemos. Existem crentes que estão vivendo assim, se endividando ao ponto de não ter mais paz, de tanto que são cobrados, porque são cobiçosos. O telefone toca, lhes acelera o coração. É o banco, é o agiota. Homens que nunca estão satisfeitos com o próprio salário. Querer ganhar mais não é errado, é lícito. Mas o que nós estamos dispostos a dar em troca quando aquilo que eu quero conquistar não vem? Irmãos, há famílias passando um verdadeiro sufoco, perdendo a estabilidade financeira, porque caras que só gostavam de futebol, como eu, como você, decidiram pela primeira vez na vida jogar uma aposta, participar de um bet, uma aposta esportiva, e foram se perdendo. Hoje não tem mais nada, perderam a casa, perderam o carro. Outras pessoas perdem o emprego porque, cheios de ganância, desviam recursos do próprio lugar onde receberam uma oportunidade de trabalho. Homens e mulheres que são sustentados por Deus há décadas, mas só sabem reclamar daquilo
que não têm. E quando percebem, esses homens, essas mulheres, passam a ser prisioneiros das coisas que possuem ou das que não possuem. Eu te pergunto, meu irmão, quais bens, projetos e sonhos têm sondado o seu coração para tentar dominar você com avareza? Quais são os sonhos mirabolantes da sua vida, meu irmão, que estão levando você para mais longe do Evangelho? Quais sonhos, quais projetos cobiçosos têm sido laço de maldição para você? E o pior, muitos desses projetos que vêm ao nosso coração e às vezes dominam a nossa vida, a vida de crentes, são alimentados por pregações de um falso evangelho. Igreja, há uma falsa mensagem pregada em muitas congregações, levando homens como eu, mulheres como vocês que estão sentadas aqui hoje, a viver o contrário do que o Jesus que nos salvou ensinou. Você que tem buscado mensagens na internet, em outras igrejas, o que você tem ouvido que tem tornado você mais gananciosa? Que evangelho é esse que torna você mais avarento, que torna você mais prisioneiro do dinheiro, que coloca Deus contra a parede para fazer as suas vontades? Esse evangelho é um evangelho de prosperidade para você? Ou será que a sua vida tem sido uma vida de castelo de cartas, de ilusão, de alguém que busca algo que nunca encontra e está sempre insatisfeito? Porque se você quer encontrar a verdadeira riqueza, hoje você precisa aprender a separar, a partir de hoje, o que é ilusão e o que é de verdade que vai te aproximar de uma vida com Deus. Você tem essa convicção? Quais projetos da tua vida hoje te separam de Deus? E quais projetos te aproximam de Deus? Segundo conselho para você ficar rico, versículo 16. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Segundo conselho para você ficar rico: reavalie hoje, diante da brevidade da vida, quais são as verdadeiras riquezas que você deve buscar. Reavalie hoje, diante da brevidade da vida, quais são as verdadeiras riquezas que você tem que buscar. Jesus agora passa a aplicar a primeira parte da ilusão da vida avarenta, em busca de bens, uma vida material. Acabou a bateria. Voltou. A equipe é forte, a equipe é veloz. Não consegui nem titubear aqui, os caras já trouxeram isso. Poxa, meu Deus. Jesus agora passa a aplicar o que ele acabou de falar à vida cotidiana, ao comum, à prática, quando a ganância avança. Ele usa aqui para explicar isso para aquela multidão e principalmente para os seus discípulos uma parábola bem interessante de um comerciante bem-sucedido. Um homem que, apesar de ter muito sucesso, ele decide desfrutar da vida e da riqueza de uma forma profundamente egoísta. E isso afasta esse homem do que era a verdadeira riqueza em Deus. Nós vimos no ponto anterior que isso aqui é um projeto humanamente ok, mas como ele estava sendo desenvolvido. Veja o que há de conceito aqui por trás do intuito desse homem: a minha glória, meu prazer, minha grandeza, minhas vontades, meus esforços. Analise a forma desse personagem da parábola de Jesus. Onde está Deus? Onde está a família? Onde está qualquer outra coisa profundamente importante para qualquer homem, para qualquer mulher? Filipenses 3, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3.
Filipenses 3:17. Eu vou ler, você acompanha aí. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Esse texto de apoio da carta de Paulo aos Filipenses é muito interessante, porque quando alguém obtém verdadeiro sucesso em viver na função das coisas, dos bens, do dinheiro ao extremo, onde isso leva essa pessoa? Jesus está aprofundando como se dá o desfecho, quando isso vai ao extremo, continua ao ponto da pessoa esquecer de todo o resto. O que acontece, meu irmão, quando o possuir das coisas toma um controle do nosso coração? Irmãos, nós nos tornamos deuses de nós mesmos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Filipenses. O Deus do ventre é a autoidolatria. Eu no altar, eu me adoro. O Deus do ventre, para dentro, eu estou no centro de tudo. Irmãos, Paulo chamou aqueles que são assim, aqueles que só pensam nas coisas terrenas, de inimigos da cruz de Cristo. Veja que coisa severa. E é isso que a teologia da prosperidade neopentecostal produz em muitos de nós, sutilmente. Meus irmãos, a teologia da prosperidade nos faz inimigos da cruz de Cristo. Ela nos coloca como adoradores de nós mesmos, a autoidolatria. E Jesus chama esse cara que vive com essa autoidolatria do quê? De louco. Porque nesse ponto a pessoa, nessa parábola, ela já havia perdido o discernimento da realidade. A vida de ilusão já se aprofundou, ela tinha tanto sucesso em fazer aquilo que ela fazia, o seu comércio, que ela se perdeu, ela se aprofundou nessa vida. E Jesus, na verdade Deus, na parábola, mas é a mesma coisa, chama ele de louco. Você está louco? E se essa noite te pedirem a alma, o que vai ser de você? Aquilo que você está acumulando, esse louvor de si, o que vai te adiantar? Essa noite te pedem a tua alma. Irmãos, qual o ponto alto de quando nós nos tornamos os deuses de nós mesmos? O Deus do ventre, a loucura dita por Jesus da autoidolatria resulta no fim da fé. Nós nos desconectamos com a fragilidade da vida. É isso que Jesus está dizendo para esse homem, com a brevidade da vida e com a eternidade. Louco! Você não está pensando? E se a essa noite você espiar, se você morrer, eu te pergunto, minha irmã e meu irmão, se você vier a perder a sua vida hoje, você pensa sobre esse assunto? Se eu sou Deus, então para que Deus? Nós nos tornamos homens e mulheres que confiam em si mesmos e na sua grandeza. Veja que o verso 19 diz: então direi à minha alma, você tem muitos depósitos, muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveite a vida. Onde está a fé desse homem em si mesmo? E Jeremias 17, capítulo 5 diz: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Você que adora talvez uma pregação de internet de outras igrejas, se você tem ouvido o seguinte: você é filho do rei, então merece viver como um príncipe. Dê o seu tudo para Deus e Ele vai te dar 100 vezes mais. Você determina a sua bênção com palavras de fé. Eu te pergunto, quem é o seu Deus? É Jesus? Ou você está no centro da sua própria fé? Eu te pergunto, se essa noite te pedirem a tua alma, quem te livra do inferno? É você mesmo. E mais, quem te garante que você dura até amanhã? Quem sustenta você para não dormir e acordar amanhã e não estar mais aqui entre nós? As famílias que saíram da Índia na semana passada, elas não planejaram, não faziam nenhum pingo de ideia que em menos de 10 minutos morreriam depois que aquele avião decolou. E no piscar de olhos, mais de 200 pessoas morreram. Essa semana nós perdemos um irmão querido, o Versário, de repente. Eu quero te perguntar,
Quem sabe quantos de nós completaremos esse semestre vivos? Tiago capítulo 4, 13 diz: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Eu quero te perguntar, meu irmão, se você soubesse que iria morrer no mês que vem, quanto dinheiro você colocaria na poupança? Quantas camisas de grife você compraria? Quem tem poucos dias de vida não projeta lipoaspiração, não investe dinheiro na bolsa de valores e nem fica desesperado atrás de iPhone 15. Ou 16, nem sei em que número que está, 20, 25, 34, 47, não sei. Mas quem tem pouca vida dá um grande valor para o que realmente importa, para o amor dos filhos, para o carinho da esposa. Quem está à beira da morte no hospital, meu irmão, não pergunta para quem vai visitar, vê lá se o meu vizinho está estacionando na minha vaga, aquele sem vergonha. Ninguém pergunta isso quando está à beira da morte no hospital. As pessoas perguntam, por que o meu filho não veio me ver? Cadê aquele meu amigo de infância? Ninguém pergunta se o síndico já pintou a fachada. Ninguém pergunta se o dissídio coletivo da categoria saiu com aumento para todo mundo. Ninguém pergunta se já abriu o Enem dos concursos. Se vai ter prova do Enem esse ano ou não. Cancelaram o Enem, meu Deus. Quem está na beira da morte, no hospital, não se preocupa com nada disso. Porque, meus irmãos, quem tem noção da brevidade da vida, quem vive sem estar preso e adorando a si mesmo em busca das coisas terrenas, dos prazeres terrenos, que é cada gota do que tem, cada gota de tempo, dando verdadeiro valor, não aquilo que passa, mas aquilo que é significativo, verdadeiro. Não ajuntem tesouros na terra, mas nos céus, onde a traça não corrói e os ladrões não roubem. E a verdade é que nós nunca saberemos se essa noite terminaremos vivos ou mortos, não é verdade? Quem sabe aí se vai morrer ou vai viver essa noite? Estou querendo ser profeta da calamidade, não, mas ninguém sabe. Por isso eu te pergunto, será que você aprenderá, será que nós aprenderemos o que realmente importa só no leito de morte? Ou a palavra de Deus faz sentido para a tua vida hoje? Quando foi a última vez que você abraçou seus filhos? Com sinceridade, disse que os amava nessa vida corrida onde você quer trabalhar. Será que é tão mais importante a quantidade de trabalho que você tem trabalhado? Eu não tenho como medir as horas que cada um trabalha, mas será que você tem dedicado, você que tem filhos grandes, tempo para abraçá-los? Quando foi que você parou para tomar um longo e bom café, seu melhor amigo? Quando foi que você chamou seus pais mais velhinhos para ir na sua casa passar uma noite lá? Que você disse apaixonadamente para o seu cônjuge que o amava? Quando vocês viajaram juntos pela última vez? Será que amanhã, mês que vem, você ainda terá tempo para essas coisas? Será que o seu grande amor, o amor da sua vida vai acordar na semana que vem? Não sabemos de nada. Mas, irmãos, quais coisas de verdadeiro valor, coisas que você gostaria de fazer desesperadamente, se estivesse à beira da morte, você não está fazendo porque vive como um louco ou como uma louca materialista, como se a vida para você fosse diferente do que é para todo mundo, breve, frágil, como diz o texto, como uma neblina que passa pela manhã. E o mais importante, se hoje fosse seu último dia, como você descreveria a sua relação com Deus? Você está pobre ou rico para com Ele? Versículo 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Terceiro conselho para você ficar rico. Encontre o reino de Deus pela cruz e enriqueça para a eternidade. Irmão, se o exemplo da parábola de Jesus é o de um homem bem-sucedido, rico, mas dominado pela ganância, pela avareza, pelo dinheiro, que está cego para a brevidade da vida, para as coisas de valor, e esse homem é taxado pelo texto como pobre para com Deus, quem pode então ser rico para com Deus? Quem pode? O que é a riqueza em Deus? Pois segundo o nosso próprio texto, para você ser rico em Deus, você precisa praticar uma vida cristã que seja o oposto do comportamento do comerciante dessa parábola.
Uma vida que vai na contramão da idolatria das coisas, da idolatria do material, das conquistas e da auto-idolatria. Agora, como que a gente faz isso? Como eu vou viver isso? 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem o quê? Ricos. Para ser rico em Deus, você precisa reconhecer a sua incapacidade de viver sozinho, de se salvar sozinho. Você precisa recorrer a Jesus como seu modelo de vida e para ser o seu Salvador. Meus irmãos, é na cruz que está o tesouro daqueles que são crentes. O tesouro do crente é a cruz. Se você encontrou a cruz, você encontrou a coisa mais importante da sua vida. Se você compreendeu o que Jesus fez nela, você é feliz. Verdadeiramente feliz. E se você for um discípulo de Cristo, seu comportamento precisa ser como o do mestre, não daquele comerciante que vivia para si. E o que Jesus viveria no lugar desse homem? Quais as práticas você precisa adotar na tua vida para não ser um louco que vive desvairado por aí em função das coisas? Que tal se, por exemplo, ao invés de você armazenar para si, separar roupas em bom estado que estão na sua casa para doar para pessoas que não têm talvez nada para vestir? Que tal aceitar um trabalho humilde que te sustente sem reclamar? Que tal fazer algo por alguém além de você? Como, por exemplo, fazer visitas aos idosos da nossa igreja que às vezes são sozinhos. Que tal os jovens fazerem uma escala para visitar os idosos, e não só os diáconos ou o pastor? Que tal ofertar e dizimar com alegria no lugar que tem sido bênção para a tua vida, ao invés de vir para cá só pensando em receber? Meus irmãos, não tenhamos uma vida que nos torna deuses de nós mesmos, cheios de ambições materiais. E principalmente lembremos que ela é passageira. A vida passa assim. E há um lugar celestial, o céu, muito melhor do que qualquer conquista ou experiência humana que você venha ter. O céu preparado pelo nosso Senhor, para que a noiva de Cristo viva eternamente. Nesse lugar, os filhos de Deus recebem um tesouro e o resultado da cruz com a riqueza da eternidade. Eu te pergunto, você tem isso? Quantos têm a riqueza da eternidade pulsando dentro dos seus corações aqui? Você crê que se você morresse hoje, estaria com ele na morada eterna? Quantos creem que se morressem hoje, estariam na morada eterna? Quantos creem? Levante assim sua mão. Você crê que a cruz de Cristo comprou essa entrada e não você mesmo? Você crê nisso? Sim. Você crê que o sangue de Jesus purificou os seus pecados e te deu acesso a Deus? Quantos creem? Levantem a mão. Mostra que você está vivo aí. Levanta a tua mão. Você crê que é Jesus que te fez entrar? Você crê que o céu é um lugar muito melhor? Então, meus parabéns. Você é rico para com Deus. Ainda que a sua casa seja humilde, que você não tenha nem carro, e você esteja com a blusa toda furada aí agora, se você tiver um furinho aqui, se você crê nisso, se Jesus mudou a tua história, você é rico para com Deus. E ainda que você tenha chegado aqui desempregado, se sinta pobre, ainda que você não tenha dinheiro nesse momento, você é rico para com Deus. E nada poderá afastar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Versailles nunca esteve tão bem como ele está agora, porque ele está no lugar do tesouro da cruz, que é onde a igreja deve buscar verdadeira riqueza. Agora, se você chegou aqui hoje e se sente pobre, ainda que tenha um ótimo salário, se você chegou aqui e te falta paz, e você tem medo mesmo morando numa ótima casa, se você sente vazio e pavor da morte, mesmo tendo o melhor plano de saúde, eu te digo, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus e você será salvo. Todo pavor, todo coração vazio, todo medo da morte vão embora da tua alma assim que Jesus Cristo fizer morada nela. E Ele te chama, Ele diz, eu vim para salvar, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Ele não veio só para te salvar para o céu, mas Ele veio para tirar tuas angústias, teus medos, teus anseios, e ainda aqui nessa terra caótica, te dar uma paz que excede aquilo que as experiências humanas podem te dar. Talvez você esteja desempregado hoje, talvez você tenha perdido tudo, talvez você tenha vivido um fracasso, tenham te passado a perna, talvez você esteja triste, porque até
familiares você teve problemas, mas se você tiver Jesus e a garantia da eternidade, você tem uma riqueza que nada será comparável. Nenhum dinheiro no mundo e nem o maior bilionário da revista Forbes é tão rico quanto você pode ser se trouxer isso ao teu coração nessa noite em nome de Jesus. E ainda mais eu te afirmo, você que talvez não tenha feito uma aliança com Jesus ainda, que você nunca se sentirá tão rico como no dia que o Senhor Jesus salvar você. E se você quiser fazer isso nessa noite, basta você fechar os seus olhos e entregar a sua vida a Ele agora. Se nessa noite você se sente pobre para com Deus, no final do culto, venha procurar o pastor Fábio Anderson. Nós podemos ajudar você a compreender como viver a vida eterna. E você que já tem uma história com Jesus, não se envergonhe da vida no evangelho que você tem. Ainda que você tenha poucos reais na conta, precisamos de homens e mulheres com o coração da oferta da viuvinha, que tem pouco e dão muito, porque o seu tudo é de verdade dado com alegria. Nós precisamos de homens e mulheres nessa igreja, de jovens, vocês que vieram aqui com esse culto, que não sejam adoradores de si mesmos, mas vivam pela cruz. Se nós tivermos isso, meus irmãos, nós seremos uma igreja próspera. Pregamos hoje aqui a teologia da prosperidade. Você quer nela? Você quer que você é próspero pelo nome, pela cruz de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Os músicos, vamos louvar a Deus. Fique de pé, coloque a sua mão no seu coração.